Olá, essa daqui é a leitura da introdução da Bíblia Peshitta. A introdução diz o seguinte: os autores desta obra concentraram-se exclusivamente na tradução do texto Peshitta. O Instituto Aleph Taú para o espanhol e a BV Books Editora para o português, procurando ser fiéis aos originais do aramaico para o espanhol e do espanhol para o português, sob a supervisão do professor Fernando Lúcius, conhecedor dos costumes, das leis e do idioma aramaico. A polêmica sobre se os originais do Novo Testamento foram em aramaico ou em grego, A polêmica sobre se os livros originais do Novo Testamento foram em aramaico ou em grego deixamos aos eruditos acadêmicos e especialistas no tema. A nossa motivação é somente dar a conhecer ao povo cristão de língua portuguesa a existência deste manuscrito e sua tradução ao português. É nossa intenção, neste espaço, apresentar um breve resumo do desenvolvimento do idioma aramaico, o surgimento do texto Peshitta e o interesse contemporâneo no tema. O manuscrito bíblico original, conhecido como texto Peshitta, é uma obra da Bíblia escrita no aramaico do primeiro século, posterior à época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns o chamam siríaco, como se fosse uma língua diferente do aramaico, mas certamente é um dialeto aramaico, embora eles sejam essencialmente o mesmo. O termo aramaico se deriva de Aram, que eram algumas tribos que ocupavam o que atualmente são Síria, Líbano e Iraque, e que na época da conquista de Alexandre o Grande os gregos chamavam de Sur, do qual derivou o nome Síria, de modo que se referencia ao idioma dos arameus como siríaco. A única variante foi o tipo de letra utilizado na época em que se escreveu o texto Peshitta, porque o aramaico usava os mesmos caracteres que o hebraico para sua escritura, mas o aramaico já havia desenvolvido uma escritura com caracteres cursivos, que foram os utilizados para escrever o texto Peshitta. É aqui onde se tem pretendido fazer a separação entre aramaico e siríaco. Assim, pois, concluindo, o idioma é basicamente o mesmo. A única variante foram os caracteres de escritura. É como escrever a mesma mensagem em português com maiúsculas e com minúsculas, com variantes de estilo de Portugal e Brasil. Os familiarizados com o idioma poderão lê-la indistintamente. Ao se referir ao texto Peshitta, alguns acadêmicos afirmam que é um Targum do hebraico, mas isso está fora de toda a realidade. O texto Peshitta, de acordo com os que mostram as últimas investigações de manuscritos bíblicos, é uma tradução direta do hebraico, do mais alto valor espiritual e acadêmico. O aramaico é uma linguagem semítica, com 3.000 anos de história. Tem sido o idioma de administração de impérios e a linguagem de adoração divina. Foi a linguagem dos judeus no exílio do Talmud. O aramaico foi o idioma falado por Jesus Cristo e ainda hoje é falado como idioma principal numa grande quantidade de pequenas comunidades. O termo aramaico provém de Aram, que era filho de Sem, neto de Noé. O idioma aramaico surge como tal entre as tribos descendentes de Aram, ao mesmo tempo de idiomas tão antigos como o ugarítico ou o acádio. Durante o século XII a.C., as tribos arameias começaram a se estabelecer em grande número no que hoje são a moderna Síria, Iraque e Turquia. Como a linguagem começou a ganhar relevância, converteu-se em uma língua falada desde a costa do Mediterrâneo pelo ocidente até o Tigre pelo oriente, chegando a ser assim o idioma universal dos impérios assírio, babilônico e persa. No exílio, os judeus adotaram o aramaico como seu idioma comum e, ao regressar do cativeiro, levaram consigo o aramaico a Israel e dali o levaram ao norte da África e até a Europa. Na era cristã, os missionários enviados ao Oriente levaram o idioma aramaico até a Pérsia, a Índia e até mesmo a China. No século I d.C., o prestigiado historiador judeu Flávio Joséfo escreveu suas principais obras, As Guerras dos Judeus e Antiguidade Judaicas em aramaico, sua língua materna, sendo esta uma prova histórica digna de crédito do aramaico como um idioma de uso cotidiano no Israel da época do Senhor Jesus Cristo. Atualmente, o aramaico permanece como língua literária e litúrgica em algumas comunidades cristãs do Oriente Médio, Europa e Estados Unidos. As turbulências sociais
políticas e militares dos últimos séculos levaram a que falantes do idioma aramaico imigrassem ao redor do mundo, de modo tal que agora se encontram comunidades arameias na Austrália, Estados Unidos, Rússia e Europa. Hoje, o aramaico tem evoluído e tem incorporado termos da era moderna entre essas comunidades, mas se preservam os documentos originais no aramaico clássico. O alfabeto aramaico original estava baseado nos caracteres da escritura fenícia, mas com o passar do tempo, o aramaico desenvolveu seu próprio e distinto estilo conhecido como aramaico quadrático. O hebraico adotou posteriormente a grafia deste alfabeto para sua linguagem. Outro sistema de escritura aramaica da mais alta importância surgiu entre as comunidades cristãs da época imediatamente posterior ao Senhor. Era a forma cursiva do aramaico, que na atualidade se identificam como siríaco, mas na realidade trata-se do aramaico com um estilo especial chamado estrangela, no qual houve posteriores desenvolvimentos como o certo, uma mescla de consoantes aramaicas com vocalização grega, e o nestoriano. O texto peshita surge da necessidade de conservar acuradamente a mensagem original do Senhor entre as comunidades cristãs primitivas da Síria, e utilizaram para isso uma escritura com caracteres cursivos do aramaico chamado estrangela. Isto é de maior importância e se tem preservado documentos antiguíssimos que confirmam sua existência. Resumindo, podemos dividir a história do aramaico em 3 grandes períodos. O primeiro, o período do aramaico antigo, o qual vai desde 1100 a.C. até 200 d.C. O período do aramaico médio, que vai de 200 d.C. até 1200 d.C. E o período do aramaico moderno, desde 1200 d.C. até o presente. O período do aramaico antigo inclui o que seria o aramaico original das tribos arameias, o qual já se encontra extinto. Cobre também o que é o aramaico imperial, que se converteu no idioma oficial do governo, a religião, a cultura e o comércio dos impérios assírio, babilônico e persa. Nesta época em que, havendo sido exilado o povo judeu na Babilônia, adota o aramaico como idioma de uso comum, prática que permaneceria até 200 d.C. Com base nisto, podemos afirmar que nos tempos do Senhor Jesus Cristo, o aramaico era o idioma falado cotidianamente em Israel. No período de transição entre o aramaico antigo e o médio, é quando surge o aramaico em escritura estrangela, portanto, os primeiros escritos evangélicos. A data comumente aceita de sua origem é cerca do final do século II d.C., se consideramos como base primitiva ao Diatessaron de Taciano e a Vetus Síria. Enquanto a expansão das escrituras até o Ocidente utilizava o idioma grego como meio, a pregação do Evangelho ao Oriente se utilizou do aramaico, o qual era amplamente conhecido, havendo chegado até a Índia e China, do qual ainda hoje existem testemunhos. Quando se estabeleceu o cânon do texto peshita, havia sérias divisões quanto a quais livros e quais textos seriam os inspirados, de tal modo que os documentos originais não incluíam os versículos de João 7,53 a 8,11, as epístolas de 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, mas foram incorporados em documentos posteriores. Isto não dizia respeito somente a peshita, mas foi comum também para o estabelecimento do cânon hebraico e grego. Nos 3 cânones houve dificuldades para determinar quais livros ou passagens incluir, quer por dúvidas sobre sua inspiração, quer por autenticidade em sua autoria. Uma característica dos textos aramaico de Diatessaron e da Vetus Síria é que incluem a passagem de Marcos 16, 9 a 20. Também existiram em aramaico palmireno, nabateu, arsacida e o assim chamado antigo siríaco. Quanto a este último, no reino de Osroena, localizado em Edessa e fundado no ano 132 a.C., o dialeto original se converteu no idioma oficial. Taciano, o discípulo de Justino Marte, conhecido por seu asceticismo extremo e certa simpatia pelo gnosticismo, chegou desde a Síria e escreveu cerca do ano 170 d.C. sua obra
o Diatessaron, uma harmonia dos 4 relatos do Evangelho, neste antigo siríaco, além de tê-lo feito em aramaico e grego. Na época do Senhor Jesus Cristo, se falavam 7 variantes do aramaico ocidental. A variante mais relevante na Jerusalém e na Judéia era o aramaico judaico. Na região da Samaria se falava o aramaico samaritano. Na área de En-Gedi se usava o aramaico sul-oriental. Em Alepo se falava o aramaico de Orontes. Na margem oriental do Jordão se utilizava o aramaico jordano-oriental. Em Damasco, o aramaico damasceno. E na região onde regularmente andava o Senhor Jesus Cristo, falava-se o aramaico galileu. Havia poucas diferenças entre um e o outro, de modo que realmente se distinguiam com acentos e variantes mínimas de pronúncia. O caso de Pedro Marcos 14:70 e Mateus 26:33 é a evidência disto. Durante o período do aramaico médio, começam a mudar as linguagens e dialetos aramaicos. Os derivados do aramaico imperial deixaram de ser idiomas vivos, e as linguagens oriental e ocidental começaram a recobrar vida. Graças ao aramaico do período médio, se conhece o vocabulário e a gramática do aramaico do período antigo. No quarto século, João Crisóstomo escreveu sua Homília do Evangelho de João em Estrangela. Neste período, os missionários propagaram o Evangelho até a Pérsia, a Índia e a China. Também neste período se completou o Talmud babilônico. Do aramaico arsácido surge nesta época o mandaico, que era essencialmente o mesmo idioma, mas com diferente escritura. Hoje em dia, mais de 400.000 pessoas falam aramaico, ou melhor dizendo, neo-aramaico. Entre eles estão cristãos, judeus, árabes e mandeus. A imensa maioria deles esteve vivendo em áreas isoladas, conservando suas tradições. Durante os últimos 200 anos, o infortúnio tem perseguido aos de fala aramaica. A instabilidade no Oriente Médio provocou uma diáspora deles ao redor do mundo. No princípio do século XX, muitos cristãos de fala aramaica foram sujeitos à perseguição com a queda do Império Otomano. Em 1950, muitos judeus de fala aramaica se mudaram para o recentemente criado Estado de Israel e, com o tempo, absorveram o idioma hebraico, tendo na atualidade a desaparecer a fala aramaica desta comunidade. Muitos outros membros de comunidades de fala aramaica imigraram principalmente para a Austrália, Estados Unidos e Europa, onde continuaram praticando e levando o uso do aramaico clássico, preservando suas tradições particulares, mas todos concordando em conservar a obra-prima neste idioma, o texto Peshitta. O termo Peshitta significa claro, direto, comum, simples. Não há consenso quanto ao autor e base desse texto, mas a maioria dos eruditos concordam que foi uma compilação feita no século V depois de Cristo, por Rabula, bispo de Edessa, baseando-se para isso em diversos textos aramaicos traduzidos do hebraico para o Antigo Testamento, que circulavam nessa época ao oriente da Palestina, e em textos aramaicos, embora já influenciados pela tradução dos 70, que circulavam entre os cristãos desde o Oriente do Tigre até Antioquia. Mas isto não é conclusivo nem se sustenta, pois a Peshitta tinha uma ampla difusão nessa época. É considerada mais uma tradição que um dado histórico. Não obstante, isto encontra forte oposição entre os partidários da primazia aramaica, pois eles afirmam que o texto Peshitta é a transmissão direta da mensagem do Senhor a seus discípulos e apóstolos em aramaico, e que esses elaboraram seus manuscritos em aramaico. Sua base para esta argumentação é simples. Todos eles falavam aramaico e dirigiam seus escritos originalmente a comunidades judias de fala aramaica ou a gentios que viviam em zonas de fala aramaica. Não cabe dúvidas de que o centro das origens do texto Peshitta são as regiões de Edessa e Adiabene, uma zona de abundante população judia e cristã ao lado do rio Tigre, atual Iraque. Ali se concentravam judeus e cristãos cuja língua era o aramaico, portanto eles tiveram a necessidade de um texto aramaico das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os judeus se basearam para o Antigo Testamento diretamente no texto hebraico, e dali surgiram os Targum. Os cristãos se basearam originalmente
para o Novo Testamento nos diversos textos aramaicos que circulavam em Israel e no oriente da Palestina, dos quais o mais destacado e apreciado era uma obra chamada o Antigo Siríaco, chamada assim em virtude de que circulava principalmente em áreas de influência síria. Há um consenso entre os eruditos que esta antiga obra pode haver sido a base original do texto Peshita antes do século II, antes que a compilação de Rabula incorporasse textos influenciados pelo grego. Para o Antigo Testamento, os cristãos se basearam no texto hebraico diretamente, mas não resta dúvida de que depois incorporaram também textos influenciados por traduções do grego, como a versão dos 70. O texto Peshita não surgiu espontaneamente de uma só vez, antes foi tomando forma através do tempo, acrescentando e eliminando livros da Bíblia. Originalmente incluía os deuterocanônicos, mas foram sendo eliminados gradualmente. Por outro lado, a versão original não incluía a passagem da mulher adúltera do capítulo 8 do relato do Evangelho de João, exatamente João 7, 53 e 8 ao capítulo 8, versículo 11, porções do livro de Atos, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, os quais se acrescentaram posteriormente, baseando-se também em textos aramaico bem antigos. Não existe fundamento algum para afirmar que o Antigo Testamento do texto Peshita se baseou nos Targum aramaicos. Os Targum eram interpretações do texto hebraico traduzidas para o aramaico, o qual diminuía sua qualidade como tradução, pois incorporava tradições judaicas e interpretações teológicas além da tradução literal. Mas a Peshita não se baseou em Targum aramaicos, mas diretamente do texto hebraico, e assim se preservou até o século II d.C., em que começaram a ser acrescentadas influências dos textos gregos. Apesar de tais influências, o texto Peshita se preservou através dos séculos, e apesar das oscilações religiosas de todos os tempos, ao se inclinar a balança a favor dos manuscritos gregos do Novo Testamento, fez com que a Peshita se conservasse em seu frescor e fidelidade original, devido a que não foi dada a ela a importância que tinha, salvo nos princípios da era da Igreja e hoje nos últimos tempos, nos quais há um surgimento mundial pelo estudo e preservação do aramaico. Isto, sem dúvida, contribuiu a que muitas passagens que sofreram modificação em outros textos tenham se preservado mais fielmente no texto Peshita. Como declaramos no início desta introdução, os tradutores desta obra se concentraram essencialmente a traduzir, tanto para o português como para o espanhol, o texto Peshita. Não pretendemos nos constituir em apologistas resolutos da primazia aramaica, pois para isso há especialistas no tema. Os partidários da primazia grega argumentam que os manuscritos gregos existentes são os que se têm conservado com maior antiguidade e quantidade, e que Paulo dirigiu seus escritos a comunidades de fala grega distribuídas pelo ocidente do Império Romano. Os partidários da primazia aramaica argumentam que Jesus Cristo, seus discípulos, apóstolos e primeiros convertidos eram de fala aramaica, assim como que a antiguidade de seus manuscritos rivaliza com a dos manuscritos gregos, independentemente da controvérsia que isto gera. Não diminui em nada o valor original do texto Peshita, porque embora não fosse o idioma original do Antigo e do Novo Testamento, sua preservação, conteúdo, clareza e fidelidade lhe conferem um lugar privilegiado entre os textos bíblicos. Damos glória ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo pelo privilégio de haver participado em levar esta obra ao povo cristão de fala portuguesa. E é nosso desejo que sirva de luz e inspiração e dê frutos para a vida eterna, e que motive para uma maior busca do rosto de Deus em tempos nos quais o avivamento espiritual é uma necessidade urgente. Texto do Instituto Cultural Aleph Itaú, Hermosillo, Sonora, México, BV Books Editora, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Essa daqui foi a leitura da introdução da Bíblia Peshita. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.